tudo bem, pessoal? Eu sou o André Mouzinho, aqui da Rock Content. O privilégio de participar com vocês da Sales Week. A gente vai conversar um pouco hoje sobre SEO e Storytelling. São dois temas que eu gosto demais. E são dois temas que a gente combina e eles formam realmente uma estratégia que vai gerar muitos resultados, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Bom, como eu falei, eu trabalho aqui na Rock Content, já tem 5 anos que eu estou aqui na Rock, então para a empresa que tem 6 anos, em anos de startup, isso aqui vale há um bom tempo. Comecei na Rock aqui desde o comecinho da Rock mesmo. Hoje eu sou especialista em SEO, então eu cuido da estratégia de todos os nossos blogs, do Comunidade, do blog da Rock Brasil, o blog da Rock Content, e o blog da Rock Content focado no nosso mercado Hispanoamérica, que são os países da Latinoamérica que falam a linguagem espanhol, o idioma espanhol, e são nossos 3 blogs principais hoje aqui na Rock Content. Os 3 juntos hoje já trazem um tráfego de quase 3 milhões de acessos mensais. Então, bom, esse sou eu, e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre, né, essa combinação do storytelling e do SEO e por que essa combinação é tão importante. E essa combinação a gente usa também, influencia diretamente nesse tráfego absurdo que a gente gera, além de também contribuir bastante com a nossa geração de leads, né, já que a gente está falando muito de vendas aqui nessa semana, né, de nada adianta eu ter um tráfego que ele não converta. Então, o storytelling ele vai entrar exatamente nisso. Bom, então, sem mais delongas, eu vou ativar aqui a nossa apresentação, que eu preparei para vocês. Espero que vocês gostem. Depois vou querer ouvir feedbacks, beleza? Vamos lá, estou compartilhando aqui a tela. Um minutinho, às vezes eu apanho para tecnologias. Beleza. Então vamos lá. SEO e Storytelling. Como dominar o Google contando boas histórias. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu já me apresentei, mas aqui está um pouquinho a mais sobre mim, né? Eu deixei aqui o meu e-mail da Rock Content, André. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa a respeito do webinar de hoje e também acompanhar os conteúdos que eu publico ali no LinkedIn, algumas interações, fiquem à vontade para me seguir, para me adicionar por lá, beleza? Então, como eu falei, eu sou especialista em marketing de conteúdo e SEO na Rock e sou apaixonado por contar e escrever boas histórias. Então, hoje eu combinei essas duas paixões para a gente conversar. Então, primeiro, vamos conceituar um pouquinho essas duas coisas, né? Storytelling. Vamos começar do storytelling, vamos começar do básico. O que é storytelling? Bom, storytelling é story, que significa storytelling, contar. Ou seja, storytelling é a arte de contar histórias. E geralmente o storytelling ele vai ter o intuito de encantar e cativar a audiência. Então o storytelling ele vai ser a arte de contar boas e relevantes histórias. Então elas têm que ser histórias relevantes. Esse Jeremy Brunner, ele é um psicólogo americano, ele é estadunidense, ele era professor em Harvard, e ele falou a seguinte frase: um fato tem 20 vezes mais chances de ser lembrado se ele estiver ancorado em uma boa história. Ou seja, as pessoas elas se lembram mais de histórias. Então, eu vou contar alguns casos, algumas histórias durante aqui o webinar, inclusive a história da nossa persona, que vocês vão ver daqui a pouco, e talvez se um dia você esquecer tudo que você viu hoje, você vai lembrar dessa história que eu contei. Então, as histórias elas têm esse potencial de ficar na nossa mente, assim, boas histórias chamam muito a nossa atenção. E o que é SEO, então? A gente precisa, né, entender também o conceito do SEO. SEO significa, literalmente, em inglês, Search Engine Optimization, ou seja, é a otimização para motores de busca. Então, tem o intuito de encontrar, de encantar e cativar. Então, também tem uma intenção parecida com a do storytelling, né? De encantar, de cativar, de prender as pessoas. Ou seja, o SEO a gente pode definir, então, como a arte de responder da melhor maneira possível à busca de um leitor, de um usuário no Google. Então, a pessoa faz uma busca e o SEO vai ser as otimizações que a gente vai fazer para que o nosso site, o nosso blog, o nosso conteúdo, ele seja a melhor resposta possível para a busca que o leitor fez. Beleza? Então, e como é que a gente faz, então, para ser essa melhor resposta para os leitores e também para os buscadores? Porque a gente
tem que responder à dúvida do buscador, mas ao mesmo tempo a gente tem que focar também em ser a melhor resposta aos olhos do buscador. Então a gente tem que... As duas coisas elas andam muito juntas, tá? O foco do Google hoje é realmente o usuário, ele quer realmente ser a melhor resposta para o usuário. Mas existem algumas coisas que vão mudar ali mais diretamente para o buscador. Então aí a gente entra no SEO técnico e no SEO focado em conteúdo. O SEO técnico vai ser um pouquinho focado em velocidade de carregamento, a experiência do usuário e a experiência do buscador. A experiência do usuário vai ser a facilidade que o usuário vai ter de navegar dentro do seu site. Então, por exemplo, eu quero acessar o blog de uma empresa. Eu entrei no site dele, procuro o blog e não acho de jeito nenhum. No centro que eu clico para ir para o blog, fico 10 minutos lá e não acho nada e desisto de achar. Então, essa experiência do contar muito. E a experiência do buscador também. Aí a gente vai entrar numa parte mais técnica, que é você ter um sitemap bem estruturado, para o Google entender bem o seu site, para ele conseguir navegar ali, para ele conseguir interpretar bem os seus conteúdos. Então, isso vai fazer a diferença para o Google. Essa organização de conteúdo dentro do seu site também vai fazer muita diferença nessa parte mais técnica. E aí a gente tem o SEO focado no conteúdo em si, que seriam as otimizações on-page, ou seja, ter um bom título, ter uma meta-descrição, tudo isso são fatores que nós editamos dentro da página. A gente tem também o link building, que vai ser receber backlinks, né, de outros sites, de outras empresas, que basicamente vai ser você receber boas referências online, né, então é receber indicações boas. E a intenção do usuário. O principal fator, quando eu estou querendo responder à dúvida de um usuário, é eu entender muito bem qual que é a intenção dessa pessoa. Eu gosto de falar muito que SEO não é sobre o que a pessoa está buscando, né? Geralmente a gente faz a pesquisa de palavra-chave e sabe o que a pessoa está buscando. Mas SEO é sobre o que a pessoa quer encontrar. Então a gente tem que entender a intenção do usuário com uma busca. Então, beleza, storytelling do SEO. Como é que esses dois conceitos eles se combinam? E eu coloquei isso aqui já falando o seguinte: cada busca é uma história. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. Com certeza estou acostumado a falar, a analisar a jornada do cliente, a jornada da sua persona. No storytelling, a gente tem a jornada do herói, e esses conceitos eles são um pouquinho parecidos assim. Por quê? Toda busca que é feita no Google, existe uma história por trás daquela busca. Então, a pessoa tem uma dúvida, ela procura por algo, ela vai achar algumas soluções possíveis para o problema dela, e ela vai escolher qual é a melhor solução para ela. Tá? Então, todo esse processo é uma história. Em cada um desses processos, você vai ter que entender em qual fase desse processo a sua persona está e como que você vai conduzir ela por esse seu funil. Tá? Então, vamos exemplificar melhor para a gente entender como que a gente vai contar essa história para uma persona. Então, eu montei uma persona aqui, é o Jeremias. Ele também é especialista em SEO, ele tem 27 anos. Ele é referência no mercado, ele é um dos melhores profissionais da área, um cara respeitado, ele é um excelente redator, ele adora criar histórias nas horas vagas, contar história, ele é um contador de histórias, ele é um cara simpático, ele é muito charmoso, ele é muito bem-humorado. Então esse aqui é o Jeremias, que no caso sou eu. Tá? Então eu vou me usar de persona aqui, porque como eu me conheço muito bem, eu vou poder contar para vocês uma história muito boa. Então, Jeremias é um apelido que eu recebi quando eu era uma jovem criança, na época de escola, e acabou propagando por toda a minha vida, porque eu era muito parecido com um sujeito do comercial da Axe, que usava o desodorante, enfim, eu era bem parecido com ele na época. Mas enfim, então esse é o Jeremias. O Jeremias é esse cara aqui, ó. Então ele é referência no mercado, mas o Jeremias tem uma dor. Qual que é a dor do Jeremias? Ele quer ser um profissional mais respeitado no mercado dele e ele quer passar maior credibilidade em consultorias e palestras. Ou seja, apesar de ser um excelente profissional, ele quer passar uma credibilidade maior. Quando as pessoas olham para ele, elas não respeitam tanto o Jeremias assim. O que ele pode fazer para isso? O que falta ao Jeremias? Eu não sei se vocês notaram aqui nessa belíssima imagem, mas o Jeremias tem um pequeno problema. Jeremias não tem barba. E Jeremias queria ter barba, porque ele sente que sempre que ele sobe num palco para palestrar, as pessoas acham que ele é um universitário. Ele tem 20 anos, e muitas vezes não levam ele tão a sério. E ele acha que uma barba pode gerar um pouquinho mais de respeito pelas pessoas. E aí o Jeremias, então, eu decidi uma árdua missão de fazer minha barba crescer. Esse daqui sou eu com um dia de barba, tá? Mas, né, eu não desisti por aí, esperei, então, 3 meses de barba crescendo,
E esse daqui é o resultado do Jeremias com 3 meses de barba crescer. Então, você pode ver, eu fracassei de fazer minha barba crescer. Então, o que eu fiz? Joguei no Google, Jeremias e a busca pela barba inexistente. Essa vai ser a história que a gente vai ver agora. O que você faz quando você não sabe alguma coisa? Né? Você vai perguntar para sua mãe, você ora, espera um sinal divino, você vai numa biblioteca. Não, você com certeza vai lá e joga no Google, quero ter barba. Quero ter barba. Beleza, joguei lá, quero ter barba e vi o primeiro resultado aqui. Quero ter barba, como fazer, da empresa Barba Brava. Cliquei nesse conteúdo, ele tem um conteúdo aqui me dando dicas e me ensinando como é que eu vou fazer para minha barba crescer. Então, o Barba Brava vai me ajudar. Então, beleza. E aí, como é que seria essa história aí do Jeremias? Como é que seria o funil que o Jeremias ele caminharia? Primeira coisa que o Jeremias ia procurar ali, né? Por que todo mundo usa barba hoje? Essa é a descoberta. Ele realmente quer ter barba? Ele está descobrindo. Será que eu preciso ter barba? Então ele poderia procurar. Por que todo mundo usa barba hoje? Barba é sinal de respeito? Mulheres preferem os barbados? Então o Jeremias estava com essas dúvidas aí. Aí ele falou assim, não, eu quero ter barba mesmo, acho que eu vou ser mais respeitado nas palestras. Então ele já começou a fase ali de considerar o que ele vai comprar. Aí ele procurou lá, como fazer minha barba crescer, o guia completo, remédio para a barba crescer. Aí ele já foi considerando mais, aprendendo que existem alguns métodos, ele descobriu lá o minoxidil e o tal do tomate. O Jeremias foi um pouco cético, preferiu não... E foi logo descobrir, então, o que era esse tal desse remédio, esse minoxidil. Procurou lá, comprar minoxidil preço, vamos ver se esse negócio ajuda mesmo, vamos ver esse minoxidil. E esse aqui é o Jeremias, depois de três meses, tomou o remedinho, e agora o Jeremias é essa pessoa barbada aí, com essa lustrosa e imponente barba, né? Então, depois de percorrer todo o funil, depois de toda aquela história, o Jeremias, ele já é um cara barbado. Mas a história não acaba na barba. É preciso cultivar essa barba. E aí o Jeremias procurou no Google shampoo para barba. E se você reparar ali, olha só, o quarto lugar, Barba Brava. Shampoo para a barba da Barba Brava. Não está no primeiro lugar, mas eu bati o olho ali e o Jeremias lembrou, cara, Barba Brava foi o pessoal que me ensinou como que eu fazia minha barba crescer. Foi seguindo as dicas deles que minha barba cresceu. Então, beleza, eu confio neles, eu sei que eles são bons de serviço, eu vou ali, vou pesquisar, vou ver se o produto deles realmente é bom. E olha só, tem uma avaliação muito boa, 4.9, ali 248 comentários. Poxa, bacana. Então, gostei aí do shampoo para barba, vou testar esse produto Barba Brava. E por que o Jeremias foi no Barba Brava? Pelo seguinte, ele sentiu que ele era o protagonista da história que o Barba Brava está contando. Por quê? O Barba Brava, ele não vende tratamento com tomate e ele não vende minoxidil. O Barba Brava, ele vende produtos para você cuidar da sua barba, como shampoo e vários outros. Só que o Barba Brava ajudou o Jeremias lá atrás, quando o Jeremias estava pensando em ter barba. Talvez a gente pensasse, pô, o Jeremias nem é persona, ele nem tem barba. Mas não, por quê? O Jeremias foi o protagonista da história que eles contaram. Então, quando ele precisou de comprar um produto, ele foi direto naquela empresa que resolveu o problema dele. Ele confiou, por quê? Porque ele foi o protagonista de uma história que o Barba Brava contava. Essa frase fui eu mesmo que disse, né? Uma frase muito sábia, então gostaria de destacar isso aqui também. Vocês podem usar ela à vontade, né, me referenciando. Então lembre sempre, o usuário precisa sentir que ele é o protagonista da história que uma empresa ou um site conta. Tá, os benefícios do storytelling no SEO. Quais vão ser os principais benefícios, então, de usar essa história? Então a gente viu um pouquinho ali como que é a jornada do usuário, a jornada do cliente, e como que a história ela é fundamental nisso. Porque a história começa numa dor que muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tem, mas começa lá atrás e a gente vai conduzindo ela pelo funil. Então, eu preciso contar uma boa história, como o Barba Brava fez. Então, vamos ver então como é que essas boas histórias elas podem diretamente no seu ranqueamento no Google. Exatamente. As boas histórias bem contadas, podem influenciar diretamente no seu ranqueamento. Eu separei aqui alguns fatores de ranqueamento que vão ser diretamente influenciados por uma história muito bem contada. O primeiro deles é o tempo de permanência na página. Ou seja, quanto melhor a minha história é contada, quanto mais a persona se sente a protagonista, mais tempo ela vai permanecer na minha página, no meu conteúdo e, consequentemente, dentro do meu site. E também o bounce rate. O que é bounce rate? Bounce rate é a taxa de rejeição. Ou seja, é a pessoa acessar o seu conteúdo
e não mexer em nada, né? Então, pô, não cliquei em nada, não interagi em nada, simplesmente fui embora. Quando a história ela é bem contada e tem uma linkagem interna que vai conduzir a pessoa pelo funil, a tendência é que ela clique em outros resultados e visite mais páginas. Então, aí a gente entra de novo no páginas por visita. Quando a pessoa ela se sente, que é um fator de ranqueamento também, quando a pessoa ela se sente protagonista da sua história, ela vai querer ler mais e mais conteúdos. Então, se ela está no topo, ela vai ter um interesse em pesquisar outros conteúdos mais de meio de fundo de funil ali dentro do seu site, porque ela está gostando da história que você está contando. E, além de tudo, e o principal, você vai criar um relacionamento com o potencial cliente. Foi o que o Barba Brava fez lá com o Jeremias. O Barba Brava, uma dele, o Jeremias, e depois, quando ele precisou do produto, sabendo que já tinha esse relacionamento entre os dois, ele lembrou do Barba Brava e contratou o produto deles, comprou o produto deles, né? Aí tem alguns outros benefícios. Um dos benefícios é que uma história bem contada, um bom storytelling, ele tem um grande potencial de viralização. Aí você pode usar o storytelling de formas diferentes, né? Tanto contando essa história como do Jeremias, como você pode fazer histórias particulares, né? Você pode criar personagens, você pode fazer histórias que também têm um potencial viral muito grande, né? Um exemplo legal que tem aqui na Rock Content é o post do Deadpool, né? O Deadpool explica por que seu conteúdo é uma M3 pontinhos. É um post que eu escrevi como se eu fosse o Deadpool, escrevendo um conteúdo e falando sobre o conteúdo. Então, é uma forma diferente de com um personagem trabalhando aquele conteúdo. Tem também o Guia do Marqueteiro do Celular, que eu vou dar esses exemplos mais para frente também. E aí o storytelling também ele é muito compartilhável, então ele vai gerar sinais sociais. O que são sinais sociais? O Google, ele indexa conteúdo de redes sociais. Então, se você procurar lá, assim, o nome de uma pessoa no Facebook, um conteúdo que essa pessoa postou, talvez você ache a postagem dela no Google. Por quê? O Google ele indexa os conteúdos produzidos pelo Facebook. Como ele indexa, quanto mais menções você tem sobre a sua marca, sobre a sua empresa, quanto mais compartilhamentos você tem dentro da rede social, o Google ele interpreta. Isso pode influenciar diretamente no Google entender que o seu conteúdo é de qualidade e que as pessoas gostam do seu conteúdo, aumentando, assim, as suas chances de aparecerem em bons rankings no buscador. Então, vamos lá, eu falei um pouquinho ali sobre você contar histórias, sobre você aplicar de formas diferentes. Agora eu quero mostrar para vocês como que a gente pode aplicar o SEO, como que a gente pode aplicar o storytelling nos nossos conteúdos para eles ranquearem melhor. Como que a gente pode fazer história com nossos conteúdos nos buscadores. Vamos lá, benefício do storytelling. Tem um fator emocional. A persona ela se identifica com a história e a personagem que você criou, e isso vai gerar uma conexão emocional com a sua marca. Então, baseie suas personagens, quando você for criar um personagem para um storytelling, baseie essa personagem na sua persona. A persona tem que se identificar com o personagem principal. Então, geralmente, você vai gostar de um filme que você se conectou com o protagonista, ou até mesmo com o vilão, porque você se enxerga naquela pessoa, você se enxerga naquele dilema. Né? Então, você vai enxergar naquela pessoa alguém que expressa o que você está passando, o que você está sentindo. Então, você se identifica, você vai gostar mais daquela personagem. Revela a sua personalidade também. Por quê? A maneira que você conta uma história, ela vai qual que é a personalidade da sua empresa, né? No que a sua empresa acredita, quais são os valores dela, né? Como que ela protagoniza mesmo o cliente, como que ela vai fazer aquele cliente resolver o problema. Também conduz pela jornada do cliente. Então, histórias podem conduzir os leitores pelo funil de vendas, como foi o caso ali do Jeremias. Então, ele estava lá no topo, ele conseguiu a barba, ele foi conduzido até chegar ao fundo de funil e comprar um shampoo. Então, uma história bem contada, né, independente de serem diferentes conteúdos, o storytelling está na lógica também da sua estratégia de SEO, como foi o caso do Jeremias, elas podem conduzir mesmo a pessoa pelo funil de vendas. Como um conteúdo único também, uma história fictícia de um personagem que você cria, pode começar com a pessoa tendo essa dúvida e terminar a história com ela resolvendo o problema, e essa história, esse final, pode levar realmente à solução que é a sua empresa. E o storytelling também ele pode ser um diferencial para você, pode deixar você à frente da sua concorrência. Porque hoje é muito raro, especialmente em empresas online, usar muito bem o storytelling. Não é uma coisa muito comum, então isso pode ser um diferencial. Né? E as pessoas elas querem mais também. Quanto mais histórias elas leem, geralmente elas querem consumir mais histórias por esse nível de identificação e etc. Então, vamos lá. Aí a gente vai ter 3 formas principais
de usar o storytelling dentro dos conteúdos, tá? Primeiro, o storytelling é todo o conteúdo vai ser uma história com começo, meio e fim. Então, vai construir uma trama, vai ter a criação de personagens, aquilo que eu falei ali para trás, sobre o conteúdo ser a história. Eu vou dar exemplos práticos de cada um deles, tá? Tem o storytelling como parte do conteúdo, ou seja, o conteúdo em si ele não vai ser um storytelling, mas dentro do conteúdo você pode contar uma história com o intuito de explicar melhor, de trazer uma imagem visual mais fácil da pessoa digerir para compreender aquele conteúdo. Então, por exemplo, explicando para vocês o que é SEO Storytelling, e no meio desse conteúdo, eu contei para vocês a história do Jeremias. Então, uma história para exemplificar uma situação que a gente vai viver. E aí tem o Storytelling, né? Estrutura do conteúdo, que é um pouquinho do que aconteceu com o Jeremias também. Porque ele foi evoluindo passo a passo, né, no funil do cliente, porque a história que o Barba Brava contava era muito bem contada, né? Não tinha buracos ali, né? Ele conduziu o Jeremias por todo o funil até que ele chegou para comprar o shampoo, né? Então, o conteúdo ele não vai ter uma história, nem possui uma história dentro dele, mas é estruturada como uma forma narrativa que vai evoluir como uma história. Então, vamos aos exemplos. O conteúdo é a história. Então, como eu falei, você vai criar personagem, você vai criar uma história fictícia ou real, porque pode ser um case de sucesso, por exemplo, né? Então, um case de sucesso é uma história real, é um storytelling real. Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos. O Guia do Marqueteiro das Galáxias, tem o Obrigado Neil Patel, que é um case de sucesso nosso também, e tem o Sai do Lugar. No Sai do Lugar também eu escrevi um conteúdo Big Sanduíche, que é uma história também, um storytelling também que eu conto quando eu tinha 10 anos de idade e abri a minha primeira empresa no recreio da escola. Tá? Então, uma história bem curiosa, se vocês tiverem interesse depois, leiam. Tá? E o Guia do Marqueteiro das Galáxias é um dos clássicos que eu fiz aqui na Rock também, que é misturando a obra do Douglas Adams, né, o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro muito famoso, e eu misturei ele com o conceito de marketing, então a gente trabalha ali o inbound, né? Então é um conteúdo bem legal, assim, é um exemplo bem interessante de storytelling com criação de personagens. Aqui está uma imagem, né, do Guia do Marqueteiro das Galáxias, né, é o Peçanha, né, que é um dos nossos founders, da história a gente chama Pecanha, se vocês lerem vocês vão entender porque não tem o cedilha, e esse é o outro personagem que é o Arthur, então eles se encontram e vivem essa história, então é bem interessante. Tem também o storytelling quando a história ela faz parte do inteiro, não é uma história, mas ali a gente vai usar a história para exemplificar alguma coisa. E aqui eu deixei um link também, que é o principal fator de SEO, que é um conteúdo que a gente escreveu por aqui, e que a gente conta uma história, sugerindo um exemplo. Então, por exemplo, eu estou falando de tempo de permanência na página, tá? Quanto mais tempo a pessoa permanece na página, mais tempo, melhor vai ser o seu ranqueamento. Aí, então, vamos supor que a pessoa escreveu um conteúdo, e aqui eu explico, né? A pessoa escreveu um passo a passo sobre construir casas de boneca. Só que ao mesmo tempo que ele ranqueou para construir casa de boneca, ele ranqueou para como construir uma casa. Ele ranqueou para as suas palavras-chave no Google. Só que o tempo de permanência na página, como construir uma casa, era muito baixo. Por quê? A pessoa que entrava com esse intuito, ele não ia ler como construir uma casa de boneca, então ele logo saía do conteúdo. Então esse ranking caiu bastante e o como construir uma casa de boneca permaneceu no topo. Então isso aí foi mostrando a importância do tempo de permanência na página. Só que essa historinha, né, da queda por causa do como construir uma casa e tudo mais, é uma historinha que a gente conta dentro do conteúdo só para exemplificar mesmo. E aí o storytelling como estrutura do conteúdo. Ou seja, você tem que apresentar um conteúdo que vai tirar a dúvida do leitor, então ele tem que ser bem estruturado para conduzir até a solução, tá? Então aqui eu dou um exemplo do nosso conteúdo de marketing digital. Estruturado. O que é marketing digital? Depois vantagens do marketing digital, depois como fazer marketing digital, depois um plano, depois métricas, depois ferramentas. Olha só como é que faz sentido. A primeira coisa, o cara quer saber o que é. Depois ele quer saber as vantagens. Se ele gostou das vantagens, ele vai querer saber como que ele faz. Olha, se ele viu como é que ele faz, eu vou querer criar um plano. Eu vou querer saber metrificar e quais ferramentas que eu tenho que usar para essa estratégia. Então faz muito sentido. Agora imagine se a estrutura do conteúdo fosse assim. Primeiro tópico, ferramentas de marketing digital. Aí depois vantagens, depois como fazer, depois métricas, depois plano e por último o que é. Não faz muito sentido, né? A pessoa chegar de cara ali já lendo. Então o storytelling, na estrutura do conteúdo também, ele vai ser fundamental para você ter um conteúdo coerente, coeso, que vai realmente conduzir os seus leitores.
E aí um outro fator também, pessoal, com o storytelling dentro do conteúdo, né, além dessa estrutura, você tem que pensar muito bem como que você vai contar a história para as pessoas. Eu separei aqui esse exemplo, olha só esse título. IBGE, de 4,1 filhos por mulher em 1980, taxa de natalidade era 1,5 em 2030. Olha só como é que esse conteúdo não dá nenhuma vontade de ler, não faz nenhum sentido. Você conhece alguém que teve 1,4 filho? Ou 1,5 filho? Ou 4,1 filho? Ninguém tem isso. Ou seja, é um número estranho, é um número absurdo que não faz nenhum sentido. Agora, olha só como é que outro site contou essa mesma população vai parar de crescer no Brasil e em Minas Gerais, diz o IBGE. Olha como eu tenho vontade de ler esse conteúdo. Poxa, realmente faz muito sentido agora. A população vai parar de crescer. Deixa eu saber mais sobre isso. Ah, a taxa de fecundidade está caindo. Aí que fala, a média de filhos vai passar de tanto para tanto. Faz muito mais sentido. É um título muito mais chamativo. É uma história que eu tenho muito mais prazer em ler, porque é um título muito mais bem formulado. Então, a forma que a gente conta a história faz toda a diferença também. Então, pensar em um bom título, pensar em como que a gente vai trazer as informações para o nosso leitor, vai ser fundamental aí dentro do SEO. Então, aplicar também o storytelling dentro do site, tá? Ali a gente falou muito de conteúdo, de blog, agora eu quero aplicar isso dentro de um site, tá? Para a gente mostrar como que a gente vai conduzir o usuário pelo funil nos nossos sites. Aqui tem um exemplo do Child Fund Brasil, que é muito legal esse exemplo, que é o seguinte, olha, você entra no site, você pode apadrinhar uma criança. Então aqui você chegou lá no site, você quer apadrinhar a criança e você viu ali o Emanuel. Olha só, Emanuel Santos, olha que bebezinho lindo, né? Você bate o olho, você se identifica com aquela criança e você pode apadrinhar ela por R$57 por mês e salvar a vida daquela criança. Então a pessoa vai lá e tem esse interesse. Se você for lá no fundo do site, você vai descobrir como é que funciona o apadrinhamento. O apadrinhamento é o seguinte, você vai enviar o dinheiro para um fundo coletivo que vai diretamente onde aquela criança vive, tá? Então, o seu dinheiro ele vai afetar diretamente a vida do Emanuel. Só que, qual que é a história mais legal de contar? Apadrinhe o Emanuel e ajuda a vida dele, ou mande dinheiro para um fundo coletivo e ajude a vida de crianças. É muito mais legal quando você apadrinha a criança, quando você sabe a vida de quem você está impactando. Então, com aqueles R$57, eu tenho certeza que eu estou impactando a vida do Emanuel. Agora, se eu simplesmente falasse que era um fundo que ia afetar várias crianças, blá, 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 talvez eu não sentisse muita segurança para doar. Mas quando eu sei quem eu estou apadrinhando e quem eu estou influenciando, e eu sei que aquele dinheiro vai afetar diretamente a vida daquela criança, é uma história muito mais bem contada, é uma história muito mais convincente. Então, a gente tem que pensar isso quando a gente quer contar essa história no nosso site. Tá? Qual que é a melhor forma de eu falar do meu serviço? Qual que é a melhor forma de eu falar do meu produto? Como que eu vou fazer para que a pessoa entre no meu site e se sinta atraída por aquilo que eu tenho a oferecer? Então, o segredo disso é você contar uma boa história. E aí também entra no outro ponto, que é utilizar o storytelling nos seus CTAs. E qual que é a mentalidade? Sempre pensar na seguinte pergunta: qual o próximo passo do meu leitor? Tá? CTAs eles vão fazer parte de uma história. Tá? Então, cada oferta precisa ser feita de acordo com o funil, de acordo com onde está o seu usuário no funil de vendas. Tá? Então, ele tem que ser pensado no próximo passo dele. Tá? E não necessariamente ele tem que ser focado em vendas, ele tem que ser estratégico, ele tem que ser próximos passos. O cara ele não pula da atração para a conclusão. Tá? Ele tem que passar pelo meio do funil, ele tem que passar por um momento de interpretação. Então não precisa ter pressa. Tipo, a pessoa clicou lá no meu conteúdo, o que é marketing, eu já estou com vários CTAs para ele falar com o consultor da Rock Content, né, para comprar o serviço da Rock. Não faz sentido. Tá? Então eu separei alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Então vamos lá. Que não é o conteúdo nosso guia completo sobre e-commerce. Aí vamos supor que está lá no primeiro tópico, está lá o que é o e-commerce é isso, papapá. O e-commerce ele só vende conteúdo de uma única empresa, se ele vende de várias empresas, é um marketplace. Aí logo depois tem aqui o CTA, receba um orçamento. A Rock Content vende marketing de conteúdo. O que isso tem a ver com o que é o e-commerce? Será que a pessoa que está lendo o que é o e-commerce faz sentido o próximo passo dela ser receber um orçamento de marketing de conteúdo? Não faz nenhum sentido. Então, esse é um CTA desperdiçado, não está contando uma boa história. Tá? Outro exemplo, então, o que é o e-commerce? Aí depois eu coloco ali o e-book, marketing no Instagram. Pode ter a ver? Pode, se a pessoa tiver um e-commerce de moda, ou, sei lá, de qualquer outra coisa que faça sentido ter um perfil legal no Instagram. Mas, no geral, a pessoa que está lendo o que é um e-commerce,
O próximo passo dela é de Instagram, de forma geral. Então, também não é um bom CTA. Né? Então, o que faria mais sentido aqui? Já que eu estou falando de e-commerce, é fazer um convite para marketing do e-commerce. Talvez não nesse momento texto também, mas num momento mais estratégico. Estratégias de e-commerce, como aproveitar melhor o meu carrinho de vendas, como diminuir a rejeição do carrinho. Então, tem que ser estratégico. O seu CTL tem que ser pensado nos próximos passos. Então, por exemplo, que é o e-commerce, depois você vai falar ali de e-commerce, de estratégias de marketing para e-commerce, aí você pode linkar. Por exemplo, conheça melhor estratégia de marketing para e-commerce. Aí, nesse outro conteúdo, você pode falar que uma boa estratégia é a produção de conteúdo e a criação de um blog. Aí você vai conduzindo a pessoa para o seu produto. Tá? E agora eu quero trazer alguns cases de sucesso, tanto da Rock como de outras empresas, para vocês verem um pouquinho desse storytelling aplicado na vida real, tá? Então, vamos lá. A Rock Content, a gente tem algumas frentes aqui. Né? A gente tem a Universidade Rock Content, a gente tem a própria empresa, né, o nosso serviço, tem o Rock Jobs, que é uma plataforma de emprego, tem o Inteligência Rock Content, que é focado em inteligência de mercado, e tem o Comunidade, focado em redatores freelancers. Ou seja, eu preciso contar uma boa história para eu colocar tudo isso aqui no mesmo lugar. Qual que é a história que a Rock Content conta? Entendeu? Além de gerar redatores que vão produzir conteúdo para empresas, a gente tem uma universidade que vai treinar o analista de marketing, que vai cuidar da estratégia de SEO da sua empresa, que vai receber conteúdos da própria Rock Content. Ou seja, existe tudo por trás. A gente vai ajudar pelo Rock Jobs esse cara a conseguir o emprego. Entendeu? Então, existe uma história aqui que ela precisa ser bem contada. Então, por exemplo, o nosso conteúdo, o que é marketing digital? Ele é um conteúdo que atrai diversas pessoas, ele atrai estudantes, ele atrai profissionais de marketing, e ele recebe um volume de acesso muito grande. Então, eu preciso saber contar uma boa história com ele. E aquela estrutura que eu mostrei dele é uma estrutura que leva várias pessoas, trazem várias pessoas para o nosso funil de vendas aqui da Rock. A gente tem muita conversão dentro desse post, muito por causa da estrutura dele. E contando essa história da Rock Content, é que eu vou atrair diversas pessoas, tanto para serem clientes, quanto analistas que podem fazer a Universidade Rock Content e depois arrumar um emprego em alguma empresa para ser o analista de marketing deles e levando a Rock Content junto. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem um conteúdo que conta modelos de carta de demissão. Né? Por que a gente faz isso? Porque a gente tem o Rock Jobs. A gente tem uma plataforma de vagas para que profissionais de marketing encontrem boas empresas. Então, carta de demissão, uma pessoa que procurou um texto desse, ele está querendo sair da empresa. Então, se ele conhece o Rock Jobs, né, ele vai ter um potencial grande de conseguir um emprego bom de marketing e conhecer a Rock Content, quem sabe levar a Rock Content para essa empresa também. E aqui, olha só, o conteúdo para ajudar a sua carreira. Né? Então, a pessoa está numa carta de demissão, a gente faz alguns convites para ele. Então, tem o e-book, o Guia Completo de Boas Práticas no LinkedIn. Olha o tanto que isso faz sentido. A pessoa saiu do emprego, eu estou dando um guia completo de práticas no LinkedIn, que é onde ele pode ajudar para uma recolocação de mercado. Tem um kit de apresentação, aprenda a fazer apresentações profissionais, pode ser uma porta para ele. E a Universidade Rock Content, cursos gratuitos de marketing digital. Você quer seguir sua carreira em marketing, você quer apostar em marketing, então faz a Universidade Rock Content, faça esses cursos que pode ser uma porta de entrada para grandes vagas no mercado. Então tá vendo que dentro de um conteúdo sobre cartas de demissão, a gente tenta encaixar a pessoa dentro da história que a Rock conta para ela se sentir a protagonista. E aqui a gente tem um case muito legal, que foi quando o Neil Patel chegou no Brasil, né? Ele chegou no Brasil e ameaçou a Rock, falou assim, eu vou roubar o primeiro lugar de marketing digital de vocês. E ele falou que ele ia conseguir isso porque ele tinha muito dinheiro. E aí ele atacou a gente e tal, começou a tentar roubar a nossa posição, e a gente produziu, na época ele lançou aquela campanha, quem é Neil Patel, usando vários modelos seminuas no Instagram, com uma plaquinha, quem é Neil Patel. Isso atraiu muita busca para essa palavra-chave no Google, e a gente criou esse conteúdo aqui, quem é Neil Patel, e esse conteúdo acabou ranqueando em primeiro lugar para o nome dele. Então ele ameaçou roubar nosso primeiro lugar de marketing digital, e a gente foi lá e ranqueou em primeiro lugar para o nome dele. Isso gerou uma ótima história, que é Obrigado, Neil Patel, que é como o guru do marketing ele investiu sem querer no nosso blog. Porque com isso a gente gerou um tráfego absurdo, porque a gente estava em primeiro lugar durante essa campanha dele, a gente conseguiu muito tráfego, foi muito bom para a gente. Assim. Então é uma história também, um case de sucesso que a pessoa que consome esse case de sucesso, ele vai ver como que a Rock Content é boa de conteúdo,
como que a gente ensina bem SEO e essa pessoa vai começar a fazer parte da história, vai gerar essa conexão. Então, é uma história que a gente conta e que vai gerar essa conexão com o nosso leitor. Esse é um outro tipo de storytelling. Aí tem outros cases de sucesso também, a gente contando algumas histórias dos nossos clientes. Né? Então, poxa, a Unileia, ela conseguiu um processo de captação de alunos fantástico com uma estratégia da Rock Content. Então, a gente conta essa história para o nosso mercado, que vai gerar uma credibilidade muito grande de uma empresa que quiser fechar com a gente. E aqui eu separei alguns storytellings de fora, assim, também, né, para não ficar só na Rock Content. Esse aqui é um que eu gosto muito, que é um comentário com a hashtag LikeGirl, que é fantástico esse comercial. Pesquisem depois que vocês assistirem esse webinar. É muito legal, que, tipo assim, as pessoas, a equipe, né, chega lá, chama algumas pessoas, aí chega para um homem mais velho e fala assim, ou para uma mulher mais velha também, fala assim, corre como uma garota. Aí eles correm de um jeito todo desengonçado, assim, sabe, delicado e tal. A mulher também, quando fala, o homem faz a mesma coisa, aí, tipo assim, arremessa como uma garota, aí arremessa, tipo assim, de um jeitinho todo delicado também, todo frouxo. E aí chamam crianças. Então, essa menininha, por exemplo, chega para ela e fala assim, arremessa como uma garota. E ela pega e arremessa, tipo assim, direito, com força, com postura, né? Igual, teoricamente, um homem faria. E ela faz isso perfeitamente. Então, mostra como que esse conceito de diferenciação, arremessa como uma mulher, você tem que ser delicada, e arremessa como um homem, você tem que ter a postura correta. Não faz sentido. E é legal que mostra como que a mentalidade das garotas, das meninas, das crianças, ela é uma mentalidade que a menina pode arremessar igualzinho um homem, ela pode arremessar da maneira correta, com a postura correta. Só que depois que vai crescendo, que a gente vai mudando esse conceito. Então é muito interessante isso. A campanha da Always é exatamente isso. Olha, arremessar like a girl, como uma garota, é arremessar direito, é arremessar com força, é arremessar com postura. É muito legal esse comercial, então vale muito a pena assistir. E essa é uma história que a gente falou lá atrás. Você lembra que eu falei assim, que a história ela mostra os valores de uma marca? Então, essa história da Always, ela mostra perfeitamente no que a Always acredita. A Always acredita na força de uma mulher. A Always acredita que julgar como uma garota, que throw like a girl, é você julgar com postura, julgar com força da maneira correta. Né? Então, não é o delicadinho. Então, é uma forma muito legal de você expressar os valores da sua marca contando uma boa história. E você pode ver o impacto disso, que esse vídeo tem mais de 66 milhões de visualizações no YouTube. Então, uma história bem contada, tem potencial de viralização, como a gente falou, tem potencial de uma conexão emocional e de apresentar os valores da marca. E aqui tem um outro também que eu gosto muito, que é um comercial... gente, agora confundi se é Mercedes ou se é BMW, desculpa. Que eles contrataram o Clive Owen e a Dakota Fanning, ou seja, atores famosos. Tem também o John Bertal, né, que é o Justiceiro. E aí os caras têm um curta-metragem ali, uma história muito bem contada, em que ele está no carro e o carro faz tudo, o carro derruba helicóptero, e ele resolve tudo com o carro é fantástico, e termina o curta, é só isso. Afinal, mostra a marca. Eu tenho quase certeza que é da Mercedes. Acho que é da Mercedes mesmo. Conta uma história, não fala nada do carro, mas mostra o carro em ação. A pessoa vê aquilo e fala, cara, que carro fantástico. Olha isso, eles usaram o carro para gravar, então o carro faz essas coisas. Que carro incrível, que lindo de ver esse carro. Então, para quem gosta de dirigir, para quem tem vontade de ter um carro desse, se gera uma conexão também, né, e mostra assim, a força da marca, os valores da marca também. Então, essa é uma história muito bem contada. Então, histórias têm potencial, principalmente quando o seu usuário, o seu leitor, ele vai se sentir protagonista dessa história. Tá? Isso é fundamental. Quando a pessoa ela se sente protagonista, ela se sente cuidada, ela sente que você... que ela é o protagonista, então ela sente que tudo que você faz é para ela. Então você produz conteúdo para ela. O seu produto, o seu serviço foi pensado nela, em resolver o problema dela. E isso vai fazer com que ela tenha uma conexão para comprar com você. Fora todos esses benefícios que a gente mostrou aqui nesse exemplo da Always, né, de ser viral, de mostrar os valores da marca e tudo isso. Então, o storytelling, ele se encaixa assim como luva no SEO, porque ele é um conceito que vai fortalecer a sua marca, vai contar boas histórias, vai conduzir o seu usuário pelo funil e vai gerar grandes resultados para você, tanto em ranqueamento quanto em conversão. Por isso que é fundamental você combinar essas duas. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do nosso webinar de hoje.
De novo, eu deixo aqui meu e-mail, meu LinkedIn, se vocês quiserem me procurar, me seguir no LinkedIn ali para ver os conteúdos que eu produzo, para acompanhar um pouquinho. Se quiser tirar alguma dúvida também, eu tento estar sempre à disposição também. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, eu tenho esse problema, mas eu tento responder realmente todo mundo que me procura, tá? Então, eu espero que vocês estejam preparados para aplicar o SEO do storytelling de vocês, né? Deixa eu até parar aqui o compartilhamento de tela, né? Para a gente encerrar com vocês me vendo novamente. Deu certo? Estão me vendo? Estão me vendo. Então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado assim, dessa apresentação. Espero que vocês tenham gostado de como que o storytelling se encaixa assim, de forma perfeita com o SEO. Eu tenho certeza que aplicando esses conceitos, tanto a criação de conteúdos como histórias, de usar histórias como exemplos e de criar toda uma estratégia pensando na história, na jornada do seu cliente, na jornada do seu usuário, tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na estratégia de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem lá no LinkedIn. Se tiver dúvidas, me mandem um e-mail. Um abraço para vocês.